Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 14 de 1 Reis. Iniciaremos a leitura de mais um livro e hoje este livro será Colossenses, no seu capítulo 1. Em seguida, leremos o capítulo 44 de Ezequiel e concluiremos a leitura no capítulo 47, 97 e 98 de Salmos. Então, deixa a tua Bíblia aberta aí em 1 Reis, capítulo 14, para que logo após a oração a gente dê início a mais uma leitura. Deus maravilhoso, Pai eterno, excelso, bendito, misericordioso, louvamos e engrandecemos o Senhor em todo o tempo, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. O Senhor é fiel, justo, maravilhoso, amoroso, paciente, ó Deus. Como que tu és bom, e como que tu tens sido um Deus zeloso conosco. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor e te servir com integridade, justiça e amor, que venhamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos e ao Senhor acima de todas as coisas. Que venhamos te amar e te servir de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E que a nossa vida seja, de fato, uma adoração constante a Ti. Que em tudo Tu seja engrandecido por meio daquilo que fazemos, falamos, pensamos. Ó Deus, nos ajuda a, de fato, resplandecer a Tua glória e Te fazer conhecido em todas as nações. É assim que oramos ao Senhor. Fala poderosamente ao nosso coração, nos ajuda a compreender tudo o que iremos ler e ouvir a respeito do Evangelho, que o Teu Espírito Santo não nos deixe dúvida, mas nos ajude a entender e colocarmos em prática todos os dias, Pai, em todo o tempo. É assim que oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 14 do livro de 1 Reis, que vai dizer o seguinte. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher, levante-se, ponha um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aias, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel, e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido, levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aias. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém, o Senhor disse a Aias, eis que a mulher de Jeroboão estava indo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Quando ela estava entrando pela porta, Aias ouviu o ruído dos seus pés e disse, entre mulher de Jeroboão, por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar mais notícias. Vai e diga a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses em imagem de fundição para provocar-me a ira e me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão. Se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, da casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo.
O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que lhe deu aos seus pais e o espalhará por além do Eufrates, porque fizeram postes da deusa Azerá, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelo que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Quando ela chegou à soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aías, seu servo. Quando os demais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo de que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e, com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, mais do que os seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altos estátuas, colunas e postes da deusa Azerá sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está aguardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. E em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem à fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Capítulo 44 do livro de Ezequiel. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, e que estava fechado. E o Senhor me disse: Este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra. E o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção. Veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para entrarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus: Nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir ao meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para o servir. Mas porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levaram sobre si a sua iniquidade. Não se aproximaram de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levaram sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço, de tudo o que tiver de ser feito nele.
Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximaram de mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo. Deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministraram, deixando-as nas santas câmaras. Deverão usar outras roupas para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. Não raparam a cabeça, nem deixaram o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O sacerdote não se casará nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o seu direito. Guardarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for o pai, a mãe, um filho, uma filha, um irmão ou irmã que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será dele. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta de toda espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo ou que tenha sido dilacerado por outro animal. Capítulo 97 de Salmos. Reine o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, todos os deuses prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Capítulo 98 de Salmos. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de cântico, com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra.
Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém. Até amanhã, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.